hoje essa mesa, eu queria ler a proposta da mesa, que eu achei tão bonita e sensível, elaborada por parte do Educativo, com territórios culturais e encantorias. As encantarias, seus cantos e toadas, a partir das águas, correntezas e correntes, visíveis e invisíveis. Os terreiros e os territórios culturais, maretórios, paisagens banhadas pelo mar, a água banhando mundos, entre as ilhas, a costa e o povo do fundo. A baixada, grande planície alagada, paisagem aquática com seus seres, bichos, divinações e divindade das águas. A imaginação sensível sobre o mar e a água doce, e as mirações de água na arte. Então, a partir desse ensejo, quero apresentar a nossa mesa. Eu vou fazer um pouco como fez Naira ontem, apresentando todos vocês. E, na sequência, eu passo a palavra, né? E a gente, no final, vamos fazer uma mediação e também abrir para as perguntas, tudo bem? Então, começar com Tiago Martins de Mello. Artista visual e mestre em psicologia, seu trabalho se desenvolve por meio da pintura, escultura, instalação, animação stop motion e da gravura. Sua linguagem visual conjuga diferentes meios em composições visualmente densas e com ênfase na pintura. O Yuri Firmeza, professor efetivo do curso de Cinema e Audiovisual da UFC, realiza atualmente doutorado em Arte Multimídia pela Universidade de Lisboa. Concluindo, né, Yuri? Organizou conjuntamente o seminário e o livro O Trabalho das Ruínas, Genealogias, Ficções e Remontagens, entre outras obras. Jandir Gonçalves, pesquisador no campo da cultura maranhense, foi consultor do Inventário Nacional de Referências Culturais do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula, pelo IFAM. Recebeu o mérito cultural instituído através da UFMA em reconhecimento às contribuições culturais no Estado. E, por fim, Cláudio Costa iniciou sua caminhada como artista no final dos anos 70 em São Luís, com passagens por Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo nos anos 80. A partir de 2000, organizou seus trabalhos artísticos em rotas, sob os títulos de Rota das Ilhas, Rota Mar, de Letras, Rota do Arquipélago de Maiaú. Então, vou passar a palavra para os nossos convidados, artistas. Obrigada. Eu sou a Jane Maciel, sou professora do Departamento de Comunicação Social da UFMA, onde também eu coordeno o Núcleo de Pesquisa e Produção de Imagem. E é com muito prazer que estou aqui para mediar essa roda de conversa. Obrigada. Queria dizer que é uma alegria estar aqui. São Luís é um lugar que eu vi muito e continuo vindo assim, há pelo menos 15 anos, com certa frequência. Então, para mim faz muito sentido estar aqui nessa conversa, que eu vou falar justamente de um filme que eu fiz em Alcântara, em 2014. E também é uma alegria que o evento seja promovido, né, pelo BNB, pelo Centro Cultural do BNB, pelo BNB, que é um espaço que em Fortaleza é incontornável quando você pensa a produção da geração da qual eu faço parte. É um espaço que Jaqueline Medeiros, né, dirigiu durante muito tempo e realmente é importantíssimo na cena, né, cultural de Fortaleza. Dizer também que é uma alegria estar aqui na companhia de vocês, com a mediação de Jane, ao lado aqui do Tiago, que eu conheço há muito tempo, né, e Cláudio e Jandir, que eu estou conhecendo hoje. E eu preparei para essa conversa de hoje, na verdade, eu revisitei o material produzido desde 2009, na minha primeira ida para Alcântara. E eu vou ler, eu não costumo fazer isso, mas eu vou ler partes dessas notas, dessas anotações que vieram, que antecederam o filme que está exposto no chão, né, que hoje eu acho que após a última mesa nós iremos, ao que me parece, né, ao chão, que é essa exposição que está aberta nesse espaço, né, que fica aqui próximo. Então,
Essa fala, como já dito, né, é toda composta por pequenos fragmentos escritos entre 2009 e 2022. Boa parte deles, dos escritos, né, se deram em 2014, enquanto eu realizava um filme chamado Nada que está aqui, como dito, exposto no chão, né? E essa imagem que nós estamos vendo aqui são as notas de um desses cadernos, né, que me auxiliaram, vários caderninhos de notas, de pensamento de montagem, de uma espécie de roteiro, de notações, né, que conduziram, de certa forma, a feitura desse filme. É uma espécie de diário de bordo, né, já que o filme foi feito de forma processual, praticamente sem roteiro, mas que, relendo hoje esses fragmentos, voltando a esses caderninhos, eu experienciei uma espécie de retorno a Alcântara e retorno ao São Luís, através desses textos, e fui brincando um pouco de navegar pelo Google Maps, como vocês vão ver algumas imagens aqui, nessa retomada de uma memória da feitura desse filme. Numa espécie de montagem anacrônica entre os textos antigos, os primeiros deles de 2009, e os textos mais recentes, o último deles de 2022. De 2022, porque em 2022 eu participei de uma residência artística na ilha de Açores, né, no arquipélago de Açores, mas na ilha de São Miguel. E a minha ida para essa residência tinha muito a ver com a festa do Divino, né? Porque todo mundo sabe que os açorianos, né, chegam aqui, né, enfim, influenciam culturalmente a culinária, os festejos, e etc., de Alcântara, né, e de várias regiões, na verdade, do Brasil. Então, eu fui para essa residência nos Açores, né, também por conta de duas festas, a festa do Divino Espírito Santo e as Cavalhadas de São Pedro. E foi lá que me fez voltar a pensar, né, eu estando em 2022 em Alcântara, nos Açores, me fez voltar a pensar em Alcântara. E me fez pensar também em uma frase de um amigo, professor de dança da UFRJ, o Felipe Ribeiro, que diz que a inteligência do Brasil é a festa. Então, vou começar a ler esses fragmentos, numa espécie de montagem aqui, entre esses caderninhos. Começo pelo fragmento mais recente, o fragmento de 2022, quando estava nos Açores. São Miguel, Ilha de São Miguel, Açores, julho de 2022. A festa do Divino e as Cavalhadas de São Pedro, dois dos tradicionais festejos nos Açores, me remetem diretamente ao Brasil e, mais especificamente, a Alcântara. Alcântara, onde o sagrado e o profano se ressingularizam, ainda que de maneira provisória. Durante a festa do Divino, em Alcântara, tudo passa pela pujança do corpo. Aqui, em São Miguel, o fardo histórico e o peso do catolicismo o entristece o corpo. Essa é uma foto da festa do Divino nos Açores, né? As cidades se parecem imensamente. O cenário, a paisagem, aonde a festa se desdobra, por vezes é quase idêntico. Isso é nos Açores. Poderia ser Alcântara, né? Impressionante como a arquitetura é muito similar, o doce de espécie, as festas, e etc. Pois bem, a paisagem onde a festa se desdobra, por vezes, é quase idêntico. Claro, isso diz da presença açoriana em Alcântara, na arquitetura, na culinária, nas festas religiosas. Mas a festa do Divino em Alcântara, agora lendo-a a contrapelo da mesma festa nos Açores, comprova a tese do Felipe. A inteligência do Brasil
é mesmo a festa. Esse foi o fragmento de 2022. Pulo agora para um fragmento de 2009. Alcântara, 9 de setembro de 2009. Peguei o barco em São Luís pela manhã e, como resolvi fazer a travessia sentado mais próximo da proa, cheguei ao porto do Jacaré completamente molhado, o que amenizou em partes o calor. Na subida da ladeira, parei em um dos restaurantes de grandes janelas e dentro deste restaurante haviam diversas matérias de jornais acerca da importância histórica de Dona Batissá. Para minha surpresa, ela mesma, a Dona Batissá, me atende. Iniciamos uma conversa enquanto variávamos entre a cerveja, a cachaça e o licor. Dona Batissá, com mais de 80 anos, me falava da história de Alcântara, do preparo do doce de espécie, das caixeiras, do centro de lançamento de Alcântara e dos quilombos. Foi o primeiro e incontornável encontro em Alcântara. Saí do restaurante já quase anoitecer e cambaleante. Terceiro fragmento. Alcântara, 11 de setembro de 2009. Antes de ontem, quando estive com Dona Batissá, fiz uma série de fotografias dos jornais e recortes de revistas que falam de Batissá, uma memória viva de Alcântara. Em um dos jornais fotografados, tem uma pequena nota acerca de um livro do poeta José Chagas. O livro se chama Alcântara, Negociação do Azul ou a Castração dos Anjos. A nota informa que o livro é construído com um grande poema de 323 páginas sobre Alcântara. Diz ainda que o poema é dividido em duas partes. A primeira queda, o tempo, a segunda queda, o espaço. Nota: procurar o livro quando retornar à Fortaleza. Procurar o livro quando retornar à Fortaleza. O tempo e o espaço. Como filmar o emaranhado temporal próprio a Alcântara. Quarto fragmento. Fortaleza, 20 de setembro de 2009. Consegui localizar um único exemplar do livro do poeta José Chagas. Por ser único, ele não pode ser retirado da biblioteca. Estou lendo aos saltos. Na página 173, ele diz: Alcântara não é substantivo, é verbo, ação, movimento de memória, dinâmica de sentimentos, gerando emoções e girando sempre em torno de um fuso que fia o passado e enovela um futuro. Mais à frente, em outro momento do mesmo poema, ele diz: tanto de cal, tanto de azulejo durou a vida, que afinal a cidade secou, e caminham sobre a cidade a sua morte. Fantasmas que se espantam de si mesmos, sombras que crescem alimentadas de silêncio e engordadas de silêncio. Quinto fragmento. Alcântara, julho de 2014. Ruína da igreja matriz de São Matias, ruínas de Barão de Pindaré, ruínas da igreja de Santa Quitéria, ruínas da Rua da Armagura, ruínas do Palácio Negro, ruínas do Barão de Mearim, ruínas do convento Padres Carmelitas, ruínas da igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ruínas, ruínas, ruínas. Como pensar um projeto, um trabalho, um filme que não performe o arruinamento do lugar? Como não arruinar, através das imagens, aquela cidade? Como escapar da armadilha que pensa Alcântara como uma cidade morta? Por fim, como lidar com a história um tanto anedótica
da espera por Dom Pedro II e a disputa gerada entre o Barão de Pindaré e o Barão de Mearim, com o intuito de construírem o maior palacete que receberia Dom Pedro II. Dom Pedro II, uma espécie de Godot, personagem beckettiano, que nunca chega, e os palacetes, para ele erguidos, findam-se arruinados. É impossível não pensar em Walter Benjamin quando nos alerta para a superação do conceito de progresso e do conceito de épocas de decadência. Para ele, apenas duas chaves de uma mesma moeda. E ainda nessa chave um tanto acadêmica, eu me pergunto se seria pertinente aproximar Alcântara de uma língua morta, tal como faz Agamben, Giorgio Agamben, ao afirmar que Veneza, o emblema da modernidade, é uma língua morta, espectral, a qual não podemos falar, mas que, ao seu modo, freme, acena e sussurra. A quem fala uma língua morta? A quem se direciona o espectro da língua? Perguntas do Agamben, né? Não seria o centro de lançamento de Alcântara a sua maior ruína? Esse centro de lançamento que ameaça, em nome do progresso, as comunidades quilombolas que ali resistem e existem. Samucangaua, Iririzal, Santa Maria, Canelatiua, Itapera, Mamuninha, Itamatatiua, entre tantas e outras comunidades quilombolas ameaçadas pelo centro, que hoje se chama, né, Centro Espacial de Alcântara, mas na época era Centro de Lançamento de Alcântara. Relendo, então, os textos, aliás, o poema de José Chagas, lembra do texto em que ele diz: e caminham sobre sua morte fantasmas que se espantam de si mesmos. Esse trecho nos diz também da base de Alcântara e não apenas da cidade de cal e azulejo que supostamente secou. Último fragmento, sexto. Alcântara, julho de 2014. Acabo de chegar de uma festa de reggae e escrevo essa nota apenas para que amanhã eu não esqueça. Quiçá hoje eu tenha encontrado o final do filme, ou pelo menos a música do final do filme. Uma música que é a impossibilidade da síntese, a afirmação da ambivalência e a sustentação das contradições. A música é o hino oficial de Alcântara, cuja letra narra uma de suas possíveis histórias, aqui tocada no ritmo de reggae. Todo mundo dançando, inclusive eu, enquanto o DJ interrompe a dança e interrompe a música e diz: só para machucar. Ontem na festa, não sei se vocês lembram, teve tal hora que a DJ colocou o começo da música e parece que levantou a agulha, no caso não era um vinil, né? E fala só para machucar, e retorna. Isso é incrível, né? Porque quando todo mundo está começando a dançar, tem essa... E, enfim, e depois soltava o som e deixava a música seguir. E, consequentemente, a dança também seguia. Os corpos colados, a pista cheia, a fumaça, os hinos, o hino, os rostos sorridentes, o grave do baixo vibrando no peito devido ao paredão de som, os corpos em festa. Diante do estigma da cidade arruinada, cabe perguntar: arruinada por quem? Cabe perguntar também para quem Alcântara é uma cidade arruinada. A pista cheia, todo mundo dança, Felipe Ribeiro tem razão. A inteligência do Brasil é a festa. Queria só, antes de terminar, colocar um trechinho. Esse é o hino oficial, mas queria colocar um trechinho da música e encerra a minha fala com... Valor histórico a refletir em toda a nação.
Tu que nasceste com o privilégio de seres a capital primeira. De frente à Baía de São Marcos, monumento na terra das palmeiras. Sobram ruínas dos tempos coloniais. Esse é o tempo que de ti não resta mais. Mas brilham arte e azulejos, teu destino são revividos na festa do divino. Taputepera fui um marco dessa história. Luz estandarte ainda dona tua glória. Nesta orgia de 1000 velas pelos mares, formando coro de tão místicos cantares. Os teus sobradões, o teu pelourinho, desfraldando no silêncio os rumores do teu ninho. Oh, que emoção, Alcântara tão amada, portentoso rincão de culturas consagradas. É isso, gente. Muito obrigado. Quero agradecer o convite de Samantha, quando ela me encaminhou o título da nossa conversa aqui. Eu digo, gente, ela está lendo tudo que eu estou fazendo por aí sem que ninguém saiba. Então, eu separei algumas imagens. E o Felipe vai nos ajudar ali, a fotografia, Felipe. Essas imagens são referentes a diversas viagens que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo, por muitas cidades do estado do Maranhão, mas eu priorizei a maior parte delas sobre a Baixada Maranhense, né? Que essas imagens são associadas aos baixos do rio Grajaú, do rio Pindaré e também do rio Pericumã e Aurá, certo? Essa convivência aí com esse território todo, com essa gente dessa região toda da Baixada. O Yuri, inclusive, acabou de me perguntar por onde eu estou andando agora, e eu disse, olhando por aí tudo, mas eu tenho priorizado essa parte da Baixada e muitos aspectos dessa região, né? Mercados, pessoas, tenho convivido com muita gente ao longo do tempo, pessoas que já partiram há muitos anos. Então, eu separei uma parte das águas, né? Dessa convivência com as águas, da convivência com as pessoas em cima das águas, dessa parte também da Poaca, do Balcedo e, por fim, do Salgado aqui, uma imagem só lá no final, do Salgado aqui em São Luís mesmo, certo? Essa imagem é de um terreiro lá do Antônio Trepa, em Pindaré-Mirim, que não é Baixada, mas que faz a gente pensar muitas coisas. Eu chamei ela de Boa Noite, não, Bons Sonhos, né? O rapaz dormiu lá, e é a forma de que quando cada um de nós vê a mesma coisa. O Kazumba, por exemplo, que é um assunto que eu tenho explorado um tanto, inclusive porque há uma repetição do que é o Kazumba aqui em São Luís, e essa repetição ela não acrescenta muitas outras informações sobre o Kazumba, né? Então, aí a gente vê a pedra de Itacolomi, por exemplo, que, na verdade, a imagem remete àquela marca da manteiga Itacolomi, que não seria pela Itacolomi aqui em Alcântara, né? Mas que é o jeito que o pintor, que o desenhista imaginou que fosse a pedra Itacolomi, com essa referência da marca da manteiga, né? E o que está lá, né? O que está lá nessa pedra, Princesa Toreirinha, Rei da Bandeira e muitas outras coisas que a gente nem imagina. Ele imagina esse homem cobra com a cabeça de medusa. Então, eu me permito também criar essas imaginações como forma de enxergar e de conviver com pessoas na Baixada. Felipe, por favor, o primeiro vídeo. Então, esse vídeo que segue, bota já lá pelo meio.
de uma convivência que a gente está tendo aí com vários casumbas por muitos municípios da Baixada. Uma segunda, Felipe. Próximo. Isso é uma ficção, isso não existe, mas é uma forma de a gente criar laço com a pessoa e conviver. Então, essa convivência para entendendo o que é feito para chegar aí, quando estava um tanto próximo da casa, eu disse, vamos chegar na casa para o barqueiro, que é inclusive um casumba, Jorge, que é o chefe das casumba lá do Mataboi. Ele disse, não, deixa passar esse balcedo. E aí a gente vai entendendo o território por conta dessa convivência. Quando eles deixam passar o bacedo, esse mato que vem, que ele não podia atravessar na frente, porque ele ia enrolar na hélice e tal. Então, ele fez a volta, passou da casa e retornou. Então, essa convivência é de aprendizado, de fato, e não dá para se fazer isso em uma viagem, como uma entrevista. Esse entendimento é ao longo de 2, 3, 10 anos, e ainda se sai sem, de fato, saber o que é a situação. Então, são pequenos sinais, vê a próxima, são pequenos sinais que vão nos sendo passados. Minha canoa, pega um pouco de lavar. Minha canoa. Ele diz, se tu quer morar no meu remanso, tu me diz que eu venho te buscar. Eu encosto a canoa no porto de tu lavar. Então, aí é para a gente entender que ele está falando de geografia, está falando de remanso, e aí o que é o remanso? É botar para 1, para 2, para 3, para 10, que é um ponto ou mais que vai aprendendo. Então, todo o vocabulário de tudo que está no entorno do Baixada, a gente vai compreender na cantoria do Bumbabô, na cantoria com o Baixo Gonçalo, na cantoria com o Badé, como eles chamam. Isso era uma terra de preto chamada Santa Maria, também em Pindamonhangaba, que não é Baixada. Vamos à próxima, Felipe. E aí eu aproveitei para trazer, como ele fala em canoa, encosto a minha canoa no porto. Pela imagem dá para a gente saber que é verão, o que a gente chama de verão no Maranhão. E aí tem o trapiche, uma arquitetura vernacular, que no inverno ela vai ser desprezada, as águas vão levar e tal, que a água vai chegar lá no Itapicuim, como chamam, lá em cima. É só uma cena de chegada no Igarapé da Boa Vista do Pindaré, lá em Cajari. Da próxima, Felipe. Aí ele está desalagando a canoa, está tirando água da canoa, como chama. Quando a canoa não vai ser utilizada por um período de uma semana, coisa parecida, eles alagam. E para qualquer saída tem que fazer esse movimento para tirar a água. Esse rapaz chama Bango, ele mora em Monção, seu Lago do Pinto. E aí é uma das vezes que a gente saiu para
para conhecer o Lago do Pinto. Esse lago sangra para o rio Pindaré. E a segunda parte vem com a coinha. Vê a próxima, por favor. Onde? Foi, eu já vi ele soltar. Foi. Onde? Onde? Aonde? Aqui, todo aqui no Rio. Vamos lá em Colai, como é esse? Colai Pimentel? Colai Pimentel. Eu tava nesse lugar. Já vi muito, ele Que soltou. está lá na polpa é o Jorge, que é o chefe dos Cazumba, de uma terra de preto chamada Mata-Boi, Moção. De bater, ele para. Na frente ao Banga. Lá nessa correnteza aqui. Às vezes saiu uma tarde inteira de conversa. Bater todo tempo. Na hora que para de bater, E aí eles estão comentando sobre as mortes boas da soltura propriamente, que é soltar o boi na água. Quando falta alguma coisa lá no negócio da promessa, o boi não vai também, fica parado. Se ele sair, a pessoa tira alguma coisa lá dele, lá ele para. Logo que tirar, lá ele fica. Verdade. Ele vai. Ele não segue jeito nenhum. Já vi muito eles fazendo isso. É que eu tô dizendo que é Cazumba, velho? Já tava entendendo. Nego Chico, o que tu tá fazendo? Nego Chico, o que tu tá fazendo? Assando castanha, quebrando e comendo. Assando castanha, quebrando e comendo. Nego Chico, que profissão é a tua? Nego Chico, que profissão é a tua? É bebendo cachaça e caindo na rua. Bebendo cachaça e caindo na rua. Eita, pô, esse é o nosso Maranhão, essa é a nossa cultura. Viva o Bumba-Boi de Monção! É nóis! Junto e misturado. Viva a turma do Mata-Boi, é nóis! Isso é um dos versos do Cazumba, né? Isso aí é um dos versos do Cazumba. Do Caçumba. Eu tava brincando com ele na noite de São João. A Maia disparou meu amo, fez um rombo no coração. Eu tava brincando com ele, eu não queria matar. A Maia disparou meu amo, fez um rombo na pá. Oh, a Maia disparou meu amo, fez um rombo na pá. Então, uma convivência dessa, eu acho que é bem importante, porque a gente vai firmando informações, vai entendendo que o Cazumba tem outro entendimento em outros municípios, e aí quando a gente vai num outro, a gente já vai entender que não é igual a São Luís, já não é igual a Monção, e assim por diante. Isso pensando nos 21 municípios da Baixada Maranhense propriamente. Quer dizer, nem todos os municípios, tem uns 4 que não têm esse ritmo de Bumba-Boi, do que a gente chama aqui de sotaque da Baixada, e que lá não são os mesmos ritmos que batem aqui. Próximo. Aí é o mesmo lago, Lago do Pinto. Não foi naquele dia, mas é a mesma situação. Essa careta, essa coroa, como ele chama lá, é uma homenagem para o pai dele, que era um patrão de Bumba-Boi e faleceu. Tem escrito Eternas Saudades. E aí, nesse ano, que foi este ano, 2024, ele pagou uma promessa do pai dele de fazer uma boiada. A próxima. A próxima. Certo, aí em outro dia em que a gente... Pode colocar um pouco mais para frente. A gente trilhou lá pelo Rio e Pindaré e chegou num lugar que achou que era interessante fazer umas imagens. Para mim foi bem importante, porque foi a primeira vez assim que, de fato, eu desloquei algum Cazumba para um lugar bem interessante, e que são lugares que essas pessoas andam, são pescadores, são canoeiros, são pessoas que vivem nesse ambiente de muita água, né? Nesse momento de inverno.
E aí, assim, vai chegando na canoa, que árvore é essa? É fulana de tal. E esse matinho, isso é capim de barba de bode. E se vai entendendo a geografia, a fauna, a flora e tal. Próximo. Essa é o Carapé das Catirinas, lá em Cajari. Aí esse rapaz me disse que daqui a um mês a água já teria coberto aí essa parte toda. E nós voltamos lá, de fato, estava tudo coberto d'água. Nesse momento já começa a baixar a água. Na verdade, já baixou, já deve estar mais ou menos assim novamente. E aí a gente vai entendendo também o bordado, que é feito por uma pessoa de Matinha, esse queixo, que é feito por uma pessoa de Monção, e assim por diante. Próximo. A Baixada não é só água, não é só a placa, não é só bater, é fogo também, bastante fogo, inclusive. A gente chama de fogo de monturo, né, que parece que não tá queimando, não por baixo, está só fumaceiro, daqui a 2 dias aparece o fogo novamente. E aí é uma cena do passa-fogo, que é um bumba-boi, um evento, vou dizer assim, no dia de São Pedro, inclusive, na cidade de Viana. Essa foi uma retomada feita por Zé de Betrone, hoje o filho dele deu continuidade, que é o Júnior. Ele não fez esse ano, porque a pessoa que faz as carretilhas está bem doente, só tem ele que faz, é um senhor de idade, mora em São Bento. Então, nesse dia, apagam as luzes da cidade meia-noite e aí muitas pessoas preparadas para isso, embora a cidade não esteja preparada para acidente. Nesse nível, muitas pessoas estão cobertas da cabeça aos pés com óculos, jaquetas e soltam as carretilhas em meio às pessoas e também dão esse banho de fogo no boi num período assim de 8, 10 quarteirões. Só um instante, enquanto o Felipe conserta ali. Algumas pessoas que estão presentes aqui, inclusive, já trilharam um pouco comigo. Lembro de uma viagem que a gente fez com Cláudio Costa, em um projeto que ele estava desenvolvendo junto com as boiadas, e a gente passou uns 3 dias em cima de uma moto, para lá e para cá, em meio a esses povoados. E eu tenho muitas fotos desse período. E em meio a isso, é claro, a gente parava aqui, ali e acolá para ver outras situações. Eu lembro que a gente foi num terreiro de Dona Célia, lá em Pindaré, inclusive, e era só para dar uma passada e tinha uma obrigação lá do povo da rua, e fizeram uma festa para eles com comida, bebida e tal. E Cláudio Costa já entrou no meio das pombagiras e conversando, bebendo com elas. Era cercado, só elas que estavam no centro. E aí ele deram uma cuia para ele com alguma coisa, ele chegou perto e disse: tem um gosto de ferrugem, deixa de ser doido, isso é sangue de galinha com outras coisas, menino, com vinho. Enfim, partimos lá para o nosso trabalho e foi ótimo esse dia também. Aliás, ele vai falar de um assunto que também encontrei ele lá na praia, mas eu falo depois que ele falar. Vamos passar para uma outra etapa agora, que são as pessoas. Aí, seguindo para um badé, como eles chamam, numa canoa com eram 12, 13 pessoas, uma viagem assim de 2 horas mais ou menos, saindo de Cajari, passando pelo Rio, Maracu, Rio, Pindaré e entrando nos campos para chegar nesse povoado. Só se chega embarcado, que é o São José. É uma terra de preto lá, bem famosa. A próxima. Bom, gente, tem outras imagens também dessa mesma região.
mas eu finalizo aqui, porque o tempo já tá estourado, né? Fazendo um comentário de que nós não conhecemos o Maranhão, de que nós não conhecemos nem a Baixada Maranhense. No momento em que a gente diz que Cururupu é Baixada, que Cedral é Baixada, que Alcântara é Baixada, é um pouquinho complicado, né? E a gente ignora outros municípios da Baixada, como Bela Vista, como Conceição do Lago Açu, que nem se ouve falar, nem se sabe lá que tem Bumbaboi com Cazumba e tal. Então, acho que a gente precisa, é necessário que a gente atravesse, digo mais uma vez, estou sempre dizendo, é necessário que a gente atravesse a ponte para conhecer o Maranhão de fato. Parabéns para a Luísa, que vai fazer uma viagem dessas agora no próximo mês, uma primeira viagem. E é isso. Maravilha. Ouvindo aqui o Jandir, né? Engraçado que eu estava pensando na mesma região, né? Porque faz menos de um mês que a gente veio, né? Que eu vim de Território Gamela, né? E uma das coisas que chamou muita atenção, na verdade a gente já tinha pensado nisso há muito tempo, em relação da encantaria e o território, né? De como os encantados surgem, a relação entre da espiritualidade e o território. E eu conversando com o Hinaldo, com o Coutum, desculpa, ele dizia isso, que não se sabia se João Piraí, que é um encantado do Rio Grande, ele passou a aparecer, a surgir, porque ninguém mais tinha visto ele, quando eles foram para lá, ou se ele já estava ali e ele só precisava que o rio fluísse para que ele ressurgisse. Então, é como se o povo Gamela, ele, de alguma maneira, ele tivesse que estar ali para que João Piraí pudesse estar junto. Então, eles queriam saber essa simbiose entre o povo e o encantado, né? E o João Piraí, na verdade, a gente está fazendo um projeto agora para o Panorama da Arte Brasileira, né? Com os Gamela. E um dos trabalhos eu fiz com Maria Rocha, que é uma sacerdotisa de Tambor de Minas. E ela desenhou o João Piraí, né? Para explicar quem era João Piraí, que era essa entidade. É um metamorfo, né? É um espírito do rio, e que várias histórias se manifestam às vezes como um sapo, se manifesta às vezes como peixes, batidas na água. Ele faz com que os peixes não apareçam se você for desrespeitoso. Ele aparece às vezes como uma mulher, como um homem, e ele chegou a incorporar um período. E é interessante porque os encantados do Maranhão, muitos deles já tiveram vida, né? Já tiveram alguma relação como um egum mesmo, como um morto que se deificou de alguma maneira como encantado. E João Piraí é um espírito da natureza, basicamente, né? Eu fico pensando um pouco como é que a gente está vivendo hoje nas ruínas do mundo ocidental, né? Nas ruínas do secularismo ocidentalista, que matou e tentou matar a alma do mundo, né? A gente pensa nisso. A gente finalmente aqui no Brasil já se vê, já entende que nós não fazemos parte desse mundo ocidental. Nós somos ocidentais geográficos, mas não culturais. E cada vez mais a gente vê menos vergonha, menos medo de falar de espiritualidade, de falar desse mundo invisível que habita nesse território de grande caos, que é as Américas, que são os estados colonizados, né? E hoje, vindo, né, de São Paulo, onde eu estou morando, e voltando a São Luís, eu sempre tenho a intenção que eu estou voltando para um lugar onde existe um outro mundo invisível. Tipo assim, existe essa cidade, existe várias outras cidades que estão aqui, agora. Quando eu estava, acho que uns 23 anos atrás, eu tenho 42 anos. Há 23 anos, eu fui convidado para ir. Eu ia muito em festa de caboclo e tal. Eu lembro que o seu Birajara me convidou para ir para São José de Ibamar, acho que uma festa de caboclo cearense, incorporando. Eu lembro de eu ficar muito curioso com as geografias, né, espirituais, vamos dizer assim. Eu lembro dele apontar e dizer: olha, ali é mar, mas ali não é mar, ali tem uma aldeia ali. E aí ele começava a falar dos amigos dele e tal. Quer dizer, aquele lugar que eu via como mar, na verdade, ali não era mar. Do outro lado, na outra dimensão, onde esses espíritos se comunicam conosco, ali é uma cidade, ali não tem água. E eu lembro que o próprio James, que hoje é esse Pai Santo, ele
o pai dele era pescador, ele contava essas histórias quando ele estava passando perto dos castelos, de como recebia pedradas, como existiam gente jogando pedra do nada no meio do rio. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que o Maranhão tem, mas não é só o Maranhão. Nordeste, mas parte do Norte tem muito, né? O Pará tem muito, né? Existe muita encantaria no Pará, por exemplo, e maranhense no Pará, né? E eu me recordo muito assim de como ser artista num período onde a arte brasileira passou por um momento, digamos, de negação da sua própria, daquilo que seria a sua própria identidade, assim, parecia que existia um desligamento entre o que você é geograficamente e aqui as questões formais. Era como se, para se ser algum artista, acho que nos anos 80, 90, tinha muito isso, de você ser um artista puramente formal, ou de que algumas narrativas, ou que mesmo a narrativa estava meio que excluída de uma certa aceitação institucional. E hoje, com tudo que a gente vem vendo no mundo, com a decadência do mundo ocidental, cada vez mais a gente entende que essa organização que a gente vive, ela é pobre demais para abarcar aquilo que nós somos. E que nós nunca vamos nos entender, de fato, enquanto a gente continuar ocidentalizado, a gente continuar achando que Estados Unidos é o bastião da liberdade, da democracia, que a Europa é o grande modelo, porque não é. As grandes civilizações foram destruídas, boas partes delas. Esse é mais um império que vai ser destruído, e muito recente. A gente vive hoje a queda do mundo neoliberal. A gente vive isso agora, economicamente, de todas as formas. E essa nova reconfiguração multipolar, ela já é real hoje. E assim como também é real que novos mundos agora vão surgir. Fronteiras vão surgir, infelizmente. Assim como o sincretismo que a gente vive, foi uma ferramenta usada para sobreviver, boa parte da sua espiritualidade escondida em máscaras do opressor, mas também foi uma grande força que vai se manter hoje. Por exemplo, a gente sabe que Ogum não é São Jorge. A gente sabe que Exu não é o diabo. Mas muitas vezes Exu teve que ser o diabo para que pudesse ser temido, para que as quimbandas não fossem ameaçadas, para que essas bandas não fossem ameaçadas. Então tinha que ter esse temor. Mas hoje a gente vive um momento onde a gente pode assumir isso, onde a gente pode entender isso, a gente pode talvez deixar essas máscaras um pouco para lá e pensar realmente, redescobrir. Quando o Jandir fala, por exemplo, que, não sei se foi o Jandir ou foi você que falou, sobre o Cláudio, sobre que existe muito a descobrir, que a gente não conhece o Maranhão, por exemplo, é porque é isso mesmo, assim. E a cada linha espiritual existem outras cidades e outros portais espirituais que estão rolando aí. E uma das coisas mais belas que eu acho, geográficas, assim, mais poéticas, que é o que, inclusive, quando você começou a falar na sua introdução sobre o povo do fundo, por exemplo, né, que habita os fundos das cidades espirituais, os fundos dos rios. Quando a gente fala das embocaduras dos rios, né, da água salobra entre o rio e o mar, e essa ponte que é uma encantaria poderosa, isso é como se, na verdade, a gente não consegue dissociar o que é o ser do habitat, do estado e desse mundo invisível. Sem isso, parece que as coisas não fazem sentido aqui. Eu sempre vivi aqui, sempre pensei assim, mas não é querendo dar um testemunho, mas para o mundo mesmo que a gente habita, institucional, às vezes conversando com curadores estrangeiros, é dificílimo que eles possam compreender isso. Basicamente, tudo que a gente consegue se comunicar com esse mundo, que é o mundo colonial, o mundo ocidental, é considerado quase como uma esquizofrenia, ou um tipo de exotismo, ou um tipo de pensamento mágico, como se esse pensamento mágico fosse algo ruim, né? E, de fato, não é. A gente vê todas as bases das civilizações, sempre foi mágica. A Grécia Antiga, o próprio Sócrates tinha um daimon, pô. Um daimon é um espírito, ele tinha um Exu do lado dele, pô. Ele tinha um guardião do lado dele. Então, assim, essa secularização que tem 500 anos aí rolando, ela não matou os cultos sabáticos do Brasil, da feitiçaria do Brasil. O Maranhão é uma terra de feitiçaria. O pessoal tem medo de falar isso, porque acha que feitiçaria tem a ver com o diabo. O diabo habita aqui. E o diabo não é mau. Ele dança à noite, ele é um homem preto, negro do sabá. É aquele que mexe com a natureza.
Então, assim, os Exus estão aqui também. Então, muito terreiro tem medo, muita encantaria tem medo de Exu, né? Então, é o que eu falo, assim, o Maranhão especificamente, e assim como outros lugares, bom, não vou falar da Bahia, não vou falar especificamente do Maranhão, é sim um grande mistério, assim. E ser um artista que habita esse lugar é algo realmente, eu não sei se é uma grande responsabilidade, mas é um grande desafio estar aqui. E a gente vive um momento até bom, porque hoje parece que estão querendo ouvir isso, né? As pessoas parecem que estão querendo descobrir esses lugares. Eu não sei muito bem mais o que falar no meio disso, a não ser de manifestar meu descontentamento com a ordem mundial, de achar que a gente vai ter um novo período de trevas aí, que vai aumentar as fronteiras, mas que a gente vai ressurgir agora com mais força e com mais entendimento, porque a gente já não tem mais esse freio ocidental sobre nós, daqui a uns 50 anos. E isso não é uma coisa que eu estou pensando, a política externa fala isso, né? A política, mas também a espiritualidade também fala isso, né? Então é isso, é se preparar para esse novo Aion que vai chegar aí, né? Não sei mais muito bem o que falar, vou passar para o Cláudio aqui, que ele tem... Eu vim contar uma história, a paixão segundo as águas e os ranchos. Reflexo. Bem, venho aqui buscar sua atenção, pois uma pequena história vou contar, uma história baseada em fatos reais. Eu mesmo vivi quase tudo, uma história de amizade, de amor, de companheirismo e mútuo aprendizado. E acontece entre um velho e solitário pescador e um artista visual em crise de meia-idade, buscando saídas para suas angústias. Tudo acontece na primeira década do século XXI, na ensolarada costa do Atlântico Sul, norte do Brasil. Deixe-me apresentar. Este que aqui vos narra é o Cláudio Costa, retratista forasteiro da praia de Outeiro. Certo dia, uns 20 anos atrás, levado a um passeio a uma praia distante de São Luís, Outeiro, Cedral, Maranhão, onde ocasionalmente conheci seu Vavá, senhor de si, de vida solitária, metódico, notório pescador e caçador, uma pessoa com tempo próprio, como o tempo das marés. Depois de longas conversas e uma breve estadia, retorno a São Luís e trago comigo na cabeça e no coração o seu Vavá. Eu tinha adorado o velho, seu modo de vida, de subsistência, a poética no seu modo de falar, da sua labuta no impiedoso mar dos pescadores. Eu me encontrava a observar o recorte da sua presença na paisagem do mundo. Um mês depois eu volto e faço uma proposta. Seu Vavá, se o senhor fizer um rancho igual a esse seu, eu venho passar não sei quanto tempo aqui, eu venho me perder para me achar. Topou na hora e ergueu o rancho. Bem, o cotidiano segue e eu basicamente catava lenha. Não podia contribuir muito, o Vavá não deixava porque eu atrapalhava, enfim. E lá no rancho, eu tinha por hábitos anteriores, por minhas longas viagens, fotografar, e o meu fotógrafo, o meu retratista, ele era de um instrumento, a minha máquina era um instrumento para além do registro fotográfico, ela era um instrumento de acesso, de me colocar, de me doar, de ter gentileza com outras pessoas. Então, aquilo me fazia, quando eu fazia uma foto em um povoado, eu retornava, gravava a imagem, eu tinha essa pessoa em minha mente. Quando eu voltava, eu doava a foto. Chegando em Outeiro, a coisa tomou outro rumo. O próprio Vavá disse: você não pode dar, porque a primeira tentativa que eu dei foto,
A pessoa disse, não, eu não quero, porque eu quero fotografar mais e eu não posso, você não pode ficar me dando. Isso ficava distante daqui de São Luís, eu mandava... Então, a partir daí, eu começo a se virar um retratista, aquilo vira produto de mercado, e eu passei a ter uma subsistência lá nesse local onde distante havia me questionado do que valia um artista, numa sociedade que não tivesse essas referências contemporâneas, como que eu sobreviveria? E aí isso foi respondido com uma rapidez que eu fiquei impressionado. Tinha um fotógrafo lá chamado Branco, e aí eu fui conversar com ele e me explicar, e ele disse, não tem problema nenhum, você pode fazer suas fotos. Aí ele me botou na moto e foi caminhar pelos povoados comigo, passamos o dia nos povoados, me apresentando os seus clientes. E aí ele disse, não, nós... Aí comecei a estar lá, e esse meu rancho virou um estúdio de fotografia e um lugar onde vivia a referência. O barco passava uma vez por semana e trazia o filme, os rolinhos da foto analógica, e esses filmes voltavam no sábado, de manhã ou cedo, ou até 1, 2 horas da tarde. E geralmente tinha as pessoas esperando as fotos que eu tinha feito, ficava aquela história, aquele tumulto e tal, e isso tudo interferindo na vida do Vavá, que tinha uma outra vida pacata, era um homem que sobrevivia do ambiente, que tinha uma outra relação. Bem, passados anos e de conhecer as histórias e as coisas, até me perdi aqui, não passei direito. Então, eu vou voltar aqui. Agora eu vou a um álbum. Desse material que eu fiz, há uns 6 meses mais ou menos, o Vavá me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha um saco de fotos lá no rancho que ele tinha recolhido, porque o rancho com o tempo se desfez e tal. E aí ele me manda, e aí eu monto eu vou botar aqui um álbum de resíduos, onde eu pego toda a face, são resíduos de fotos, né? Aqui de um fotógrafo de foto 3x4, mas de gente da Baixada, né? E eu tinha o rancho escuro, e aí eu faço uma foto de dentro do rancho, como se fosse da caverna, onde a luz estaria por fora, e a minha vida, e o encontro, e as pessoas que eu teria que fazer, eu teria que sair desse obscuro. Esse álbum, eu misturo desenhos com fotos, né? E são fotos da face, do dia a dia, do cotidiano das pessoas, do trabalho. É muito interessante, esse senhor aqui me pediu a foto dele, e ele tinha um certo problema, e ele tinha uma certa vergonha, e ele não... Aí ele achava que ele não merecia ser fotografado, sabe? Tinha uma coisa assim que eu sentia nele. Aí eu fiz a foto dele, ele vindo na bicicleta. Aí ele parou, desceu e pediu e lançou esse sorriso que eu acho assim, a coisa mais linda, porque ele não tem assim, enfim. Deixa eu abrir um desenho forte. Gente da Baixada, aí, Diabo. Aqui dá para mostrar mais. Então está esse cotidiano das pessoas, as fotos ficaram meio usadas, eu acho que elas melhoraram depois que pegaram uma umidade, um mofo, alguma coisa, um fungo. Ela mudou de cor, notei a diferença entre a digital e a analógica. A digital, ela descasca, e a analógica cria fungos. Bem interessante. Terreiros, enfim, a vida do Baixada se passando. Vou mostrar o Vavá aqui. São fotos das mais diversas. Voltou? Então, reflexos. São reflexos das águas.
Pode passar primeiro. Pode passar para 3. Esse é o cotidiano do Vavá. Aí era a cozinha. A minha proposta é que ele construísse um rancho idêntico ao dele, mas que eu ficasse usando a cozinha dele, que a gente dividisse o cotidiano, onde eu pudesse estar participando ali da vida dele, ele da minha. Era uma junção muito forte e um aprendizado muito grande, porque o Vavá tinha um tempo devagar, entendeu? Ele tinha uma coisa, mas muito firme, muito correta. O Jandir conheceu o seu Vavá. E era uma pessoa muito interessante. O tom dele, a forma como ele falava, ele tinha uma delicadeza e uma firmeza, enfim. Ele tem um... Pode passar, por favor. O rancho, aí era o rancho no primeiro estágio, o momento que eu cheguei, né? Então, assim, passado logo isso, passa, por favor. Aí ele já estava meio estúdio fotográfico, já tinha uma coisa meio chamava atenção, e eu fazia isso de brincadeira e ao mesmo tempo com muita seriedade, né? Eu adotei isso daí que eu fiz bem poético. Era um cotidiano vivido no barulho, no repetido barulho do mar, nas trêmulas sombras das lamparinas e luzes das labaredas. A fogueira vivia acesa. Passa, por favor. Reflexo na mais fina lâmina das superfícies d'água, revelando sonhos e pesadelos, a vida se configurando entre mito e realidade. Por favor. Nesse momento, a gente começa a realizar umas rotas, que são umas rotas náuticas, geopoéticas, em que tiveram várias. Esta, o Mar de Letras, foi a primeira. Eu fui com a poeta Cátia Dias, uma parceira incrível, e nós passamos 40 dias no barco e atingimos até a Ilha dos Lençóis. E nessas rotas, aí, por favor, eu realizei um bestiário, na qual eu recolhia as histórias de homens que viram bichos, sabe, das histórias das assombrações, e tudo que eu colhia dessas, eu trazia para a obra. Você pode ir passando elas, que elas vão aparecer várias obras, isso. E nesse momento eu fiz uma instalação na Restinga do Mangue Seco, uma praia próximo lá de Outeiro, e era exposto ao nada, a um vazio. Trazia uma angústia, uma sensação de que para que nós servimos, em que pontos estamos, que troca que eu posso fazer com essas pessoas que ali estão no mesmo contemporâneo, no mesmo tempo. Por favor. Esses tecidos, eu não sei se alguém tem essa referência, mas são tingidos em mangue, que é o mangue seco morreu porque ele se renova, se vai para outros lugares e tal. Então, eu recolho essa seiva e recoloco, recobrindo alguns troncos e coisas. Isso é a solidão em forma. É um trabalho que fala sobre o Fábio, um barco que fez todo o transporte até durante gerações. E aí eu encontro esse material, a pessoa me conta a história, e aí eu digo, então vamos reconstituir essa coisa em forma de arte. Então é meio fantasmagórico, eu costumo pensar como um barco fantasma. Aí nós estamos fazendo uma obra também num espaço muito bacana, que era a Ilha do Medo aqui, e era uma sereia, uma coisa, um tronco gigantesco. Eu faço a apropriação poética de elementos da paisagem, ou mesmo da paisagem.
Eu olho e começa a vir a imagem, aquela imagem vai e se transforma. Mas sempre pensando nessa história da relação com o povo, né? O estranhamento que causa, isso ficava lá de frente do rancho. Aí às vezes eu botava uma peça ali e as pessoas passavam, olhavam e ficavam entre essa diferença entre realidade e mito. Será que aquilo é um feitiço? Ou será que aquilo é realmente uma coisa qualquer? E, por favor, mais reflexos de universos múltiplos, ecos. E o rancho, como tudo, deixa eu anotei por aqui. Perdi. O rancho, como tudo, é a paixão, segundo as águas, e assim, tudo passa. Obrigado. Obrigada, Cláudio, Jandir, Tiago e Yuri, pelas falas. Vou fazer alguns comentários antes de passar para as perguntas. Também depois a gente pega um tempinho para terminar de ver as imagens do Jandir, quando ele for retomar a fala. Obrigada pelas falas. Trouxeram muitas conexões, né, como a própria mesa já estava propondo. E uma delas que eu fiquei pensando é esse lugar de migração das imagens, né? De trânsito das imagens, começando ali pela fala do Yuri, né? Que já é uma perspectiva de alguém que vai compor, montar imagens a partir de um deslocamento, né? De processos de territorialização. O Yuri, que já tem vários processos, né? Em tantos lugares diferentes. E me fez pensar também como esse trânsito das imagens, eles aparecem nessa tessitura sensível, como o Tiago também falou, de algo que escapa da racionalidade ocidental e vem para as encantarias e para as encantorias, né? Como foi proposto aqui. Eu acho que essa palavra ela é muito rica. O Yuri falou da língua morta e me fez pensar, vendo a fala do Jandir e as pessoas que ele trouxe nesses registros, sobre a possibilidade da língua viva também, em contraposição. E essa língua que se torna viva justamente no cantar, né? A pessoa estava ali explicando, mas, de repente, ele traz uma toada, e na toada tem, né, as imagens daquele lugar. Então, e é interessante que ele dá viva também, né? Ele canta e logo depois ele dá um viva, né? Um viva a cultura. E o Jandir traz logo depois a palavra convivência, né? Que também tem dentro essa ideia de vida, né? Para a gente lidar com as imagens e é preciso entendê-las vivas, né? E elas estão vivas na medida que nós podemos acioná-las, né? Seja mentalmente, seja no universo assim, de inscrição das imagens. Eu acho que a gente estando aqui no âmbito de uma exposição, né, de uma mostra de arte contemporânea, a gente pensa muito nas inscrições dessas imagens em suportes, né? Enfim, com técnicas diversas. Mas eu acho que as falas elas trouxeram muito para esse lugar imaterial da imagem, esse lugar da imagem mental, né, que povoa, né, os nossos imaginários, como também foi falado na mesa de ontem, e que, em algum momento, elas passam a emergir, né, no campo do visível de múltiplas maneiras. Então, esse lugar do Maranhão, concordo com o Tiago, é um lugar muito interessante para se pensar a arte a partir de uma perspectiva que cria uma fissura mesmo nos paradigmas da arte ocidental, né? Porque ele traz todo o vigor, a força e a energia que essas imagens que estão nas mentes e nos corpos, elas podem, de alguma maneira,
criar forma, criar movimento em um trabalho, né? Então, o trabalho do Tiago, eu fiquei pensando muito nisso, Tiago, queria também te perguntar, de repente, você falar um pouco também desse trânsito, que são imagens que você traz, né, para os trabalhos, e que vem de tantos lugares, né, que vem de tantas inscrições, tantas mídias diferentes, e que se assentam ali para fazer uma configuração que nos afeta de uma outra maneira, né? É diferente daquelas de onde elas partiram, né? Elas estão voando e de repente elas pousam para trazer uma outra coisa, fazer algo diferente em nós, né? E essa migração me fez pensar também nas imagens que o Jandir mostrou. Espero que ele continue ali a expor as restantes, porque me fez relembrar, né, essa diversidade dos desenhistas de terreiros, né, de barracões, das caretas, falaste das coroas, assim que chama também, né, das coroas, dos casumbas, porque são imagens, como o próprio Jandir disse, né, que essas águas, elas estão permeando a vivência dessas pessoas, né, desde criança, como apareceu uma criancinha ali na proa do barco. Elas estão percorrendo esses rios, elas estão banhando no rio, elas estão convivendo com os alagados. E, para nós, talvez de fora, nos pareça, a gente caia nessa armadilha do olhar ocidental que vê com exotismo, essas imagens que parecem mitos, que parecem, enfim, entidades, mas algo que, como se elas não tivessem uma vida, e, de fato, elas têm, não apenas porque elas fazem parte, enfim, né, de toda uma configuração de um lugar mágico e religioso, né, mas porque elas estão realmente habitando esses mundos. O que o Tiago falou, né, o encantado que aparece porque se chegou até o local dele, ou ele está surgindo ali por algum outro motivo. Eu ouvi, um tempo atrás, a fala de uma colega antropóloga. Ela falou, em determinada pesquisa, que ela chamou a atenção a palavra inzivis, né, que era como as pessoas se designavam determinadas entidades, e eles estavam reclamando porque justamente a derrubada das matas estava fazendo com que desaparecessem esses civis. Então, tem essa inseparabilidade, né? essa impossibilidade de tratar o mundo, enfim, da cultura, o mundo da natureza e o mundo das imagens como coisas diferentes, quando, na verdade, eles estão o tempo inteiro transpassados. Então, eu queria pedir para Jandir, de repente, mostrar as demais imagens que ele não conseguiu mostrar por problemas técnicos, e comentar um pouco desses aparecimentos, né, dessas entidades e como aquela medusa, né, que vem de um lugar tão distante e acaba chegando ali na parede de um barracão. Acho que me parece um barracão de terreiro, né? Certo. Bom, então, agora eu falo como Cláudio. Um belo dia, eu estava lá no hotel, na praia do hotel em Cedral, e passando na porta do rancho, e Cláudio apareceu totalmente pelado, com uma cesta na cabeça. Jandir! Meu Deus! E Vavá, esse pescador, ele realizava tudo que Cláudio imaginava, ele realizava. Ele dizia, Vavá, eu quero comer pato. Aí Vavá ia no mato caçar pato selvagem na beira da água, né? Isso já tem muitos anos, acho que mais de 30 anos, né? Sim. Então, esse é uma figura bem conhecida lá em Pablo, inclusive conhece, está aqui presente, de Monção. Ele é o Batista Coveiro, é casumba e é fazedor de queijo de casumba, faz principalmente essas feições de cachorro.
Esse é seu Nonato de Cândida, que mora como é Penalva, é fazedor não só de queixo, mas de torre, placa, coroa, enfim, tem vários nomes de cazumba. Próximo. Esse é seu Pedrinho Curador, ele já faleceu, é de Taquaritiba, e ele está carregando no caixãozinho de defunto São Bilibeu, como ele chamava. Esse é de Taquaritiba, é o Bilibeu mais novo. Ele é da idade de Jardilson. Jardilson hoje deve ter 22, 23 anos por aí. Então, esse santo foi feito por 3 pessoas e, inclusive, resistiu a uma... Ele era curador, tinha um terreiro de mina em Itacoatiuba. O terreiro, uma vez, pegou fogo, que era de palha. Todos os santos queimaram, só ficou vivo, digamos assim. Bilibeu ficou chamuscado, mas continuou vivo. A imagem está hoje com a esposa dele, Dona Mundoca, que toca para frente a brincadeira no período do carnaval. Próximo. É o mesmo Pedrinho Curador, já numa festa mesmo, de festa de cachorro, no carnaval, que era um intrudo. Próximo. Esse é o Pai Velho, como era conhecido lá, que é seu Antero Roxo. Já estive lá, inclusive, com o Cláudio algumas vezes. E Dona Vitória, que é a filha, que hoje é a guardiã do Bilibeu mais antigo, né? Próximo. Então, essas são pessoas assim de convivências, pessoas que já partiram e que estão presentes também, outras que estão presentes no momento próximo. São Bilibeu no seu caixãozinho. Essa é a Dona Sinhazinha, que era a esposa de seu Antero Roxo. Cláudio também conheceu. Acho que nesse dia a gente estava até junto. Próximo. Eu já dei, tu vem na média do dia 4 São Babá, tirar retrato. Na festa do 4 São Babá, é no dia 4 mesmo. Mas antes disso eu passo aqui. Tá bem. Nós fazemos uma região de vento. Esse é o Pedro, o senhor, aqui... Nós temos que ver eu que estou fazendo mesmo. É, se Deus quiser nessa semana. Você tem que conversar com esse bonde. Vamos estrutura aí que eu vou me empregar. Olha, eu ia fazer, já deixei, porque o rapaz ia fazer, ele disse que ele ia pregar com o pai dele está vendo, está com a menina. Então ele já vai fazer a festa. Fazer essa festa aí, quem fazer mesmo? Seu Pedrinho Curador fazendo convite para ir para o tambor de Santa Bárbara. E depois ele comenta, alguém pergunta sobre quem vai fazer Bilibeu aquele ano, ele diz que a promessa era dele, que a pessoa que ia fazer não vai mais fazer e que ele iria dar continuidade naquele ano. Essa é uma senhora que está saindo de canoa, eu não conheço, mas com certeza um dia irei na casa dela, mora sozinha. Estou falando da convivência futura, provavelmente, se a gente vivo estiver, né? Ela está partindo lá, ela mora na beira do rio Pindaré-Mirim, sozinha, num rancho que fica a uns 4, 5 quilômetros distante de Monção. Eu não sei o nome dela de cabeça, mas tenho anotado. Um dia nós vamos lá. E aqui um pouco do salgado. Aqui na Ilha de São Luís, na Bruna Lassagi. É um terecô. É um pai de santo chamado Raix, lá do Mearim. Veio fazer uma obrigação. E lembrando, pensando que o salgado tem tudo a ver com a Baixada também, porque alguns rios, o baixo de vários rios chegam na Baía de São Marcos. Vários desses rios, inclusive Pindaré, ele é uma maré perdida lá em Vitória, lá em Arari. O rio Maracu é uma maré perdida também, o salgado que empurra, enquanto a maré cheia, digamos, aqui, maré cheia, pré-mar está 9 da manhã,
ela vai estar pré-amar lá, digamos, 5 da tarde. Então, por isso que é uma maré perdida, que não corresponde ao mesmo horário. Bom, essa era a última imagem. No momento em que eu iria falar de fato que a gente precisa conhecer o Maranhão, que é nosso bem desconhecido. Por mais que se ande, esse é o rio Maracu. Ele sai do Lago Aquiri, em Viana, e desemboca no rio, como se fosse um canal, desemboca no rio Pindaré. Ele passa na sede de Cajari, fica bem próximo de Cajari até o Pindaré, são cerca de 20 minutos estourando, numa embarcação, numa canoa comum com motor, rabeta, como eles chamam. Então, foram essas as imagens que eu trouxe para a gente refletir um pouco sobre o que é a Baixada, que não é só água, embora eu tenha trazido mais coisa de água. A Baixada é muito poaca no período é o tempo que eles usam lá, que é uma poeira vermelha que toma conta de absolutamente tudo, né? As cidades estão crescendo desorganizadamente, os esgotos, tudo está chegando, a ocupação, então a gente vai aterrando o que vai ser daqui a 50 anos da Baixada, né? Obrigada, Xandinho. Tiago, tu queres comentar sobre essa questão de como essas imagens elas se assentam assim no seu trabalho, vindas de tantos lugares, tantas referências, né? Isso, de repente, trazendo especialmente aí para essas entidades que sempre estão representadas também. Bom, para falar basicamente tem que falar da mesma influência de pintura para falar sobre isso, né? Não é nada novo, né? Você buscar toda a história da pintura da antiguidade, eram cosmovisões, assim, eram visões de mundo, de deuses, de batalha, de formação de mundo, arquétipos de maternidade, de vida e morte, né? Isso tudo foi sendo, né, com o secularismo, isso foi acabando, né? E o que acontece quando você vê, por exemplo, os rituais de Bumba-Boi ou de qualquer outro ritual que você encontra esses ritos aí, né? Esses símbolos universais, eles estão presentes, né? A humanidade, ela nunca escapa do culto ao sol, ao culto à serpente, algumas coisas que são comuns. Essa mesma ilha tem uma serpente ao redor, como um mito, por exemplo, né? Então, assim, a gente sempre tem tudo isso. Essas imagens, elas vêm também com uma referência de interesse meu acerca de arquétipos. E, lógico, existe uma coisa que são de imagens mentais, imagens intrusivas, né, das comunicações que todos nós temos aí com o invisível, com qualquer coisa que esteja por aí, né? O sincretismo sempre foi uma coisa que sempre me atraiu muito, ao mesmo tempo que pode soar como algo de violência, também é de resistência. Ele apaga coisas, mas ele mantém, pelo menos o arquétipo está vivo. Quer dizer, tudo aquilo que tem que ser apagado sobre a máscara de um signo maior, e uma coisa que a gente tem maior é o sincretismo religioso, no caso por exemplo, o exemplo de São Jorge. Eu sou de Ogum, né? Mas São Jorge é um símbolo, né? A gente sabe que não tem uma relação direta com o orixá, com a energia desse orixá, mas existe um arquétipo de guerreiro, ou existe um arquétipo do ferro, né? Então a gente vamos se utilizando isso aí, assim que sempre foi assim, na verdade, né? Desde a história da humanidade, todos os lugares, né? Sei lá, da Ásia para cá, a gente sempre foi. Os conhecimentos eles foram sendo secretizados e sendo colocados em máscaras, né? E aí o que a gente tem é o arquétipo disso, né? Eu não me vejo nada, é difícil falar nada especial nisso, mas eu vejo que eu estou apenas replicando o que muita gente antes de mim fez, e a diferença principal é porque a gente vive dentro de um setor muito pequeno da linguagem, que é a arte contemporânea, ou a pintura contemporânea, que é basicamente ocidentalista, né? Ela não tem outra origem, assim, o que a gente conhece sobre pintura hoje, por mais que a gente tenha todo um mundo inteiro pintando, quando a gente fala de arte contemporânea, pintura contemporânea, a gente está falando de uma tradição que tem aí basicamente 500 anos, especificamente, o óleo sobre tela e algumas coisas, e uma experiência moderna, que a gente tem aí também, que tenta esvaziar esses conteúdos
né? E focar-se basicamente no que é, não ontogênese da coisa, no que é a linguagem em si. E aí, quando você vem para o Maranhão, a gente vê que as coisas não é bem assim. Se você nasce numa periferia do capital, na periferia desse caldeirão, que é o mundo né, que sofreu colonização, que é um trechoque entre três mundos, né, que é o caso aqui necessariamente do Brasil, né? A gente tem três mundos em choque aqui, ainda tentando se entender o que se é, porque nenhum de nós aqui basicamente é fruto de uma única raiz. Todos nós temos aqui três mundos que ainda estão em conflito. Então, eu acho que é isso. É o que é ser um indivíduo no sul global, ser alguém que trabalha com imagem no sul global. Não escapa só a pintura, isso acaba, vai para o cinema, isso pode ir para a fotografia, isso pode ir para quem forma imagens, né? E a música faz muito isso, na verdade, né? E o que eu acho mais incrível é a ritualística, a espiritualidade, ela faz muito isso. São os teatros mesmo, onde você tem lá a face luminosa e a face obscura, onde você tem o nascimento e você tem a morte, quer dizer, a gente nunca escapa, cara, o cérebro é um só, seja de onde for. Então, eu estou divagando pra caramba, porque eu acho que eu perdi o fio da meada do negócio, e eu não consigo te explicar de outra forma, senão formal, que vai ser chata, entendeu? Então eu prefiro ficar indo no lance de que não tem nada de especial nisso e que todos nós pensamos. É ser o que é no sul global. É você ser gerado no sul global, é isso. Seja aqui, seja no Vietnã, seja no Benin, seja na China, sabe? Eu acho que é isso. Abriu então para perguntas. Oi. Bom dia a todos. Na verdade, não é uma pergunta, eu só queria que expressar assim, a minha quase emoção mesmo, assim, porque quando eu fui para o Nordeste Expandido em Recife, uma coisa da mesa que eu participei foi eu falei um pouco sobre essa alegria de juntar todo mundo aqui para se encontrar, para conversar, e eu estou muito feliz, assim, não conheci o trabalho do Yuri, e já conheci o trabalho do Cláudio, do Jandir, do Tiago, então eu queria só dizer que é uma alegria imensa, assim, estar junto de vocês aqui, tá bom? E, enfim, passar a palavra aí para quem quiser. Oi, então, gostei muito das falas. A minha pergunta é por Yuri, mas só para pontuar assim, a fala dos três, achei muito importante, porque, enfim, a gente vive um momento muito preocupante politicamente, de intolerância, de apagamento sucessivos, instrumentos de apagamento de culturas, de religiões, enfim. É uma coisa que eu acho que ninguém estava esperando voltar com tanta força e elas estão aí. E um dos lugares de resistência é realmente a arte, o pensamento contemporâneo, enfim. Mas a pergunta que eu queria fazer para o Yuri você fez um filme sobre a festa, né? E eu fiquei em dúvida, porque assim, sou tão natural, sua pesquisa e tal. Você já foi fazer um filme lá ou você estava lá e disse, vou fazer um filme? A primeira vez que eu tive em São Luís foi por conta da Funarte, que tinha um projeto Redes de oficinas, né? E eu dei umas oficinas pela região nordeste e do norte do Brasil. E aí foi a primeira vez que eu fui a Alcântara. Não pensando em filme. Aí voltei uma segunda vez e fui direto para Alcântara, que foi esse 2009, né, que foi quando eu conheci Dona Batissá. E nessa ida, né, a esse restaurante, hoje ela já faleceu, né, e ela que me conta a história de Alcântara, né, e aí eu começo a pensar que gostaria de filmá-la e de fazer esse filme. Isso foi em 2009, e eu fui fazer o filme em 2014.
E nesse intervalo entre 2009 e 2014, eu voltei diversas vezes a Alcântara. Conheci, enfim, várias pessoas que lá moravam, Sereio, né, a família Sereio, que tinha várias pessoas da família Sereio. Enfim, e eu já estava com um projeto, então, meio desenhado. Como eu disse, o filme não tem um roteiro, mas tinham pontas soltas dessas notas. Não é um filme exatamente sobre a festa, mas foi no período da festa, e a festa atravessa o filme, mas não é um filme propriamente sobre a festa. E era, assim, eu tinha esse projeto, desejo de fazer o filme, mas não tinha recurso. Quando eu fui convidado para fazer parte da Bienal de São Paulo, esse foi um projeto comissionado pela Bienal. Então, a Bienal me convida e eu faço uma contraproposta que, ao invés do trabalho que tinha sido escolhido pela curadoria, eu proponho me pagarem a possibilidade de fazer um filme com uma pequena equipe. E aí eu volto em 2014, mais uma vez, aí sim, já tendo feito uma pesquisa mais aprofundada, que eu já vinha fazendo, né? E foi uma grande surpresa, na verdade, porque o que a gente tinha de imagens, a Jane falou algumas coisas que eu acho que são muito pertinentes também de retomar para pensar o filme, que uma das primeiras perguntas de um desses cadernos é assim: as imagens não são inocentes, é preciso desconfiar das imagens. E toda vez que a gente voltava a ver as festas do Divino e ler sobre a história de Alcântara, a ideia do tempo morto, da cidade morta, eu me indagava, né? Assim, morta para quem, né? Assim, cidade morta para quem? E é um pouco isso que Jane falou, né? De pensar numa espécie de deslocamento dessas imagens clichês, estigmatizantes, né? Que aí sim fazem com que essa cidade, pelo menos do ponto de vista discursivo, esteja morta, de fato, essa narrativa, né? E quando você chega lá, tem uma vida que pulsa, uma cidade que pulsa, e daí afora. Então, é isso, assim, foi um filme que foi sendo feito longamente, pelo menos enquanto projeto, pensamento, idas e vindas. E aí lá fiquei 20 dias nesse último momento, que foi durante todo o período de 15 dias da festa, né? E alguns dias depois da festa. Não sei se eu te respondi, mas... Vamos fazer um comentário sobre isso aqui? Tá ligado? Não, e assim, esse teu vídeo que mostrou na Bienal, ainda tivemos um probleminha com um crítico retrógrado lá de São Paulo, lembra? Foi uma babaquice lá, não entenderam o meu trabalho nem o teu. A gente estava falando justamente isso aqui, como é que é a dificuldade de querer romper algumas coisas. Eu fiz lá um memorial fúnebre, ele fez um filme, e aí o cara detonou a parada, achava que os índios de Umbanda eram índio americano, olha o papo. Porra, a configuração, como é que eu vou mudar a configuração de um caboclo Birajara de um caboclo Sete Flechas? Não tem como. Tem que ser aquele ali. Quer dizer, a ignorância de incompreensão de todo o imaginário, e saiu lá a crítica do cara. E é uma pessoa proeminente. A gente quis dar uma cara, tu falou para mim, não vamos discutir não, senão vai dar merda isso aí. Mas assim, para te ver, hoje já não tem mais isso. Isso foi em 2014. Hoje já não tem mais isso. Vocês verem como é que as coisas mudaram, já existe um cuidado de se preocupar sobre que imagens são essas, de onde vêm essas imagens, né? O que se pretende. Até 2014 não existia esse ranço mesmo. Assim. Existia uma preguiça de querer compreender esse imaginário. O que é isso? Tá entendendo? Hoje já não tem, hoje as pessoas já olham para aí, vamos ver o que é esse negócio. E aí o que acontece? A primeira coisa era o quê? Ridicularizar. Foi uma ridicularização que o cara fez. O cara era um curador até jovem, né? Da Chilena Seleção. Mas é isso aí. Só para não deixar escapar, porque a gente falou disso ainda agora, sobre de como é difícil para o mundo ocidental e de como a gente ainda tem esses quinta-coluna aí no meio da cultura aí. Vou desligar aqui. Acho que esse não desliga não. Só complementar, sim, né? Porque eu acho que é uma pontuação bem importante dessa incompreensão ocidental de lidar com essas cosmovisões e com esse outro lugar para as imagens, que talvez esteja atrelada ao próprio distanciamento que essas pessoas têm de uma forma de manipular as imagens de uma maneira em que elas realmente têm, eu vou utilizar a palavra espiritual, mas não no sentido apenas religioso, mas
mágico e de um atrelamento mesmo entre o corpo, né, que vive e as imagens que nós carregamos, né, os sonhos que nós tecemos, né, tanto os sonhos rememorados das noites quanto os sonhos de projeção para o futuro, né? Então, esse distanciamento desse mundo é que talvez seja a base, né, de toda essa incompreensão. E não apenas o distanciamento, mas um fechamento, né, porque tem uma coraça, né, ocidental do pensamento racional, né, enfim, que tudo pode metrificar, que tudo pode medir, quantificar, enfim. É uma boa observação. Perguntas? Bom dia, eu me chamo Andy. Eu queria fazer só uma colocação breve, assim, né? Fiquei pensando sobre o que o Tiago falou sobre essas novas fronteiras, né? E aí, no último vídeo que Jandir exibe, e várias pessoas exibiram vídeos dessas travessias, desses processos de travessias, eu fico observando, né? E é uma coisa que me pega muito sempre, esse lugar do nada que tem do reflexo, né? Quando eu vejo uma margem e aí tem a sombra que se reflete nela mesma e cria um vão ali, um nada, né? E daí, nesses processos da maré, de encher e secar, o quanto que essa margem revela ou oculta sobre ela mesma, né? E aí, pensando nesse processo que o Tiago falou, hoje eu trabalho numa cidade no interior do estado, onde diversos bairros, eles não existem geograficamente, são bairros afetivos, né? E aí, fiquei divagando um pouquinho nisso, enquanto que esses lugares afetivos fazem com que a gente crie outras espacialidades, né? E aí retomo lá quando o Yuri fala do Felipe Ribeiro, né? Que, então, a inteligência do brasileiro não é só a festa, mas entender o ritual que existe na festa, né? Esse rito, essa constância do buscar o que já foi para a gente, enfim, criar algo novo, né? E permanecer do mistério de não revelar, mas de se propor a mostrar que existe algo ali a ser pensado, a ser né? Essa busca, enfim. Enfim, era só para pontuar isso desse lugar das fronteiriços, né? Que é quase que o fluir natural, o ocultar e o revelar a partir dessas criações ou não, ou destruições de fronteiras. Quanto a respeito dessa destruição das fronteiras, eu acho que o meu gesto ali, na hora que eu faço a disruptura e eu quebro o artista que vinha se colocando em projeto estético, e destrói, derruba e vê surgir ali uma ideia do nada. Então, eu vou juntando as coisas e vou colocando e vou construindo um objeto, uma coisa que tem uma forma, vou me apropriando de espaços, de coisas que estão ali, fazendo uma apropriação poética da coisa. Então, a disruptura e essa necessidade era tipo assim, marco aqui um espaço em mim onde aceito por aqui, onde eu aceito ir por aqui, e vou construindo uma margem mesmo que imaginária, né, para conduzir esse trabalho que não sei do que é, de onde vem, para onde vai. Obrigado. E é interessante que você começou a fala dizendo que é o forasteiro, né? Forasteiro da Praia de Outeiro. Achei demais. Eles chamavam assim? O retratista forasteiro, né? Acho essa imagem muito legal. Acho que tem uma conexão também com um pouco tua itinerância, né? Assim, né? Fazer esse filme, o Nada é em Alcântara. E esses dois trabalhos de vocês me faz conectar essas dimensões da ruína de maneiras diferentes, né? Porque, quanto ao Alcântara, se frisa muita coisa da ruína, né? Dos casarios, né? E a ruína do próprio tempo que não chegou, né? Nessa visita que não aconteceu. E me parece assim que as materialidades elas se arruinam de fato, né? É próprio das materialidades, mas o
O que acontece com as imagens no corpo, né? O que acontece com as imagens na memória? Talvez elas não se arruinam, né? Você mostrou as fotos, né? E é uma ruína dessa materialidade, mas as memórias que cruzam essas fotos, né? E para onde essas fotos levaram a construir, né? Nas mentes das pessoas que receberam, né? Que tem um afeto. Álbum de resíduos. Só citando. É que quando eu comecei a construir, eu vi que eu estava com o resíduo de um fotógrafo de Viana, que tinha toda a face. Aí, um certo dia, eu fui lá, chama Baianinho, e ele já velho, aposentado. Aí eu disse: Baianinho, tu me arruma umas fotos 3x4, que eu queria fazer um trabalho. Aí ele disse: entra aí, pega aqui. Aí tinha caixas. E eu até me arrependi de não ter pego mais, entendeu? Quando eu fiquei assim com uma certa culpa, porque eu já tinha uma caixa daquela da Kodak cheinha. Aí eu fiquei, e acabou se perdendo, né? Mas, de qualquer forma, acho que aquilo tinha a face, e era um resíduo desses seres e dessas figuras, das imagens que ficou de uma memória, assim como eu vi também o meu trabalho daquele momento sendo corroído pelas bordas, pelo fungo, pelas coisas que vinham atingindo a foto em si. Só um pequeno comentário assim, sobre esse resíduo, né? A força que resiste nesse resíduo, né? Um comentário, talvez, tangenciando aqui as questões da ruína também, que, alguns anos atrás, eu vi uma fala da Célia Chacriabá para um curso de arquitetura da UFMG. Ela foi fazer uma conversa e ela mostrou algumas construções dos povos Chacriabá, que depois de alguns anos, essas construções, elas vêm, essa questão da materialidade, né, elas vêm a ruir, né, a cair, enfim, essas casas se vão. E um aluno lá da arquitetura falou: olha, talvez a gente possa pensar formas dessa casa permanecer, para que não tenha sempre... Ela falou: de forma alguma, assim, essas casas são construídas para desmoronarem, para a gente voltar a construir, porque é assim que esse ensinamento, né, das coisas que desaparecem, tornam a aparecer no sentido coletivo, no mutirão, digamos assim, né, é assim que os mais novos vão aprender muitas coisas no momento de construção, disso que é feito para desmoronar, né? Isso eu achei muito, muito forte, assim. Lembra muitas coisas também que o Nego Bisco fala, né? Das sementes, assim, que são essas ruínas sementes, né? Que elas estão ali, elas precisam ir para que novos mundos possam brotar, né? Assim, então, essa ideia do resíduo para mim é muito bonita, assim, que é o resto, né? É o que resta, assim. Mas o que resta tem uma potência própria, né? De restar e resistir, né? Só complementando, que é engraçado você falar do Antônio Bispo, né, que me fez pensar isso também, porque ruína, a gente está remetendo aí, falou-se muito das ruínas do mundo ocidental, né, desse poder imperial que a gente observa na pele, né, o colapso, né. Mas o Antônio Bispo, ele vai falar algo interessante, né, no livro dele, que ele chegou num determinado lugar e tinha uma plaquinha, né, lixo orgânico. Ele: como assim lixo orgânico? Porque tudo aquilo que volta para a Terra e a Terra consome não é lixo, né? Então, o que é a ruína? Ela está atrelada a esse resíduo, mas aquilo que resta e talvez tenha uma certa dificuldade de se reincorporar de onde veio, né? Então, essa imagem da casa que é a todo momento refeita é muito, muito forte, né? Porque traz a importância dessa pedagogia dos fazeres, né? E me parece assim que todos vocês, assim, nessas andanças, né, se colocam nesse lugar de buscar uma outra pedagogia, né? De aprender com outras pessoas que usualmente não estão no lugar dentro dessa sociedade, enfim, né, ocidental que nós estamos aqui tanto comentando e criticando hoje, não assumem normalmente esse lugar de professor, de professora, né? Eles são mestres, são mestras, têm um repertório
muito largo, né, de fazer, de saberes, né, que são ancestrais, inclusive, e que buscar isso a partir da convivência talvez seja o percurso possível para se tecer novas imagens, né? Mas não novas imagens do inaugural, mas as imagens outras que se fazem desse recuperar. Lembra um pouco do que diz a Ariela Alzulay sobre a história potencial, né? Que não é estamos criticando essa força imperial que destrói os saberes tradicionais, mas o que mais interessa é saber como esses saberes tradicionais se mantêm, né, pela coletividade, pelo passar, né, de geração em geração e pelo interesse de quem se coloca no lugar de aprender. Oi, Jandi, eu queria, se tu pudesse falar um pouquinho do boi de fogo, porque quando tu falou, eu não entendi muito. Tu falou alguma coisa que tinha se perdido, que alguém tinha falecido, eu não entendi. E tu usou uma palavrinha. Sim. Que eu fiquei curiosa de onde acontece esse boi de fogo, se é na mesma época do São João, e o que seria esse produtor que o ofício, que o saber se perdeu quando ele faleceu. Certo. Tá. Bom, a gente está falando do passa-fogo, que era uma atividade que havia aqui em São Luís, por exemplo, em São Bento, em Viana e outros municípios, no período de São João. Eu lembro que meu nome dele, Humberto, do Maracanã, comentou comigo que a boneca panducha, que não sei se ainda existe, mas até poucos anos existia uma panducha só no boi do Maracanã, que ela era usada exatamente no passa-fogo. Então, em Viana, como aqui, quando tinha um passa-fogo, colocava a panducha dentro, que é tipo um palhaço de palha, uma roupa de palha, e essa panducha não era uma só. No passa-fogo eram várias. O passa-fogo era uma aposta entre vários grupos de bumba-boi. Então, as pessoas iam soltar a carretilha, Carretilha é uma seção de bambu com pólvora dentro, resumindo, né? E essa carretilha solta, ela corre como um busca-pé entre as pessoas, então vários busca-pés e outros tipos de fogos. E o boi tinha que passar pelo meio. Então, para evitar a queimadura, existia essa boneca panducha. Ainda tem fotografia dela, recente. Tinha nos bois da ilha. E ela era usada, encharcava d'água, e ela ficava entre o grupo, várias panduchas, para molhar as pessoas, para aquilo evitar uma queimadura maior, entende? Então, isso não acontece mais em São Luís, não acontece mais em São Bento. Em São Bento existe ainda, ele não faleceu, ele está vivo, um senhor que faz essas carretilhas. E ele vende atualmente para Viana, certo? Para fazer o passa-fogo, que também já não existia mas a família do seu Beltrone, né? Ela resgatou, digamos assim, ela refez essa brincadeira em um outro formato, é claro. Então, eles fazem no dia de São Pedro ainda. Esse ano não houve, mas ele pretende dar continuidade ao filho. Quem faleceu foi o Zé de Beltrone, que já é o segundo que recebeu, que foi feito por uma tia dele, algo assim, retomou. Sim, Bebeto, ele está falando aqui. Então, para fazer esse passa-fogo hoje, eles têm despesas grandes, entende? Porque tem que encomendar as carretilhas com antecedência, e essas carretilhas, elas são vendidas para algumas pessoas, são compradas para algumas pessoas que estariam preparadas, entre aspas, para soltar. Não é todo mundo que vai soltar as carretilhas. Então, é uma força jovem, vou dizer assim, é uma moçada que usa as carretilhas hoje, que compra as carretilhas e recebe numa bolsa. E eles têm orientação do pai do Júnior, ou do Júnior, de como utilizar, para evitar queimaduras, é claro, mas isso acontece, é inevitável. Segundo o hospital fica lotado.
Cada esquina, dentro desse percurso, cada esquina que o boi vai fazer, cada esquina tem um tonel com água. Então as pessoas vão lá, molham a camisa. Deve-se evitar roupa de tactel, Carretilha é como uma barata voadora em chamas. Exatamente. Então ela pode ser várias carretilhas assim em cima do boi. E aí, quando chega na esquina, alguém pega um balde d'água, joga em cima do boi, porque o boi pega fogo, o boi fica fumaçando. Aí joga em cima do miolo, é um perigo, para o miolo, inclusive. E, como eu falo, é uma força jovem, já teve algumas proibições, porque além das carretilhas, a população, a moçada da cidade, ela soltava muitas bombas, então aquilo atordoava, como se a gente tivesse uma guerra mesmo. Então, isso foi proibido de se soltar bomba, mas aqui e ali alguém solta aquelas bombas estrondosas, além das carretilhas. Então, o Júnior, que é um rapaz novo, ele criou assim, uma certa ordem para o negócio acontecer, evitando o caos total, conforme tu está dizendo. É uma força, é um boi que tem só sai uma vez, não é um grupo formal, ele tem o batuque, ele tem o boi, que o boi é refeito a cada ano, é recuperado a cada ano, porque ele fica todo sapecado. E, felizmente, está dando continuidade a isso. Certo? Não existem fotografias do passado, só depoimento de pessoas. O Carlos Lima, por exemplo, tem um texto maravilhoso descrevendo o passa-fogo aqui em São Luís. É isso, o passa-fogo. Obrigada, Jandir, Cláudio, Yuri, Tiago. A gente vai encerrar agora, nesse portal aí do meio-dia. Fazer o convite para quem quiser ver o trabalho do Yuri, esse vídeo que ele fez referência. Tiago também, a obra do Tiago. O Nadaé e os trabalhos do Tiago estão no chão. Quem quiser já encarar esse sol do meio-dia daqui para lá. Mas vai ter abertura à noite também. E aqui à tarde o seminário volta às 14h30, não é isso? Que na programação está 14, mas você falou 14h30, né? Com a mesa Terrenos Férteis e Pesquisa em Trânsito, com Iris Helena, Gustavo Vanderlei, Alexandre Barbalho, Ramuse Brasil, mediação de Frederico Silva. Tá bom? Obrigada a todo mundo que se fez presente. Obrigada a vocês.